爸爸，你看的，它在桥上的不要是没得成的，满天飞舞的。Nos últimos meses, a China tem sido palco de fenômenos bem estranhos. O céu ficando completamente vermelho, enxames de insetos cobrindo cidades inteiras, nuvens com formas bem estranhas, vilas acordando e tendo vários sóis no céu, e sinais que muitos acreditam não ser apenas coincidência. Esses vídeos viralizaram com muita gente dizendo serem sinais do fim. Mas será que isso tem algo a ver com o que está descrito no livro de Apocalipse? Ou teria alguma relação com as pragas bíblicas do Egito? Ou quem sabe seriam apenas eventos naturais? A gente vai entender melhor isso daqui até o final desse vídeo. E mesmo que você não acredite em profecias, em fim dos tempos ou qualquer coisa do tipo, continua aqui comigo, porque eu te garanto que os fenômenos que você vai ver nesse vídeo vão te impressionar muito. Hoje a gente vai entender o que está por trás de cada um desses fenômenos, se isso já aconteceu no passado e por que tanta gente está com medo disso, falando que seria o fim. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e bora pro vídeo. Nos últimos meses, vídeos começaram a circular mostrando cenas que pareciam saídas de outro mundo. Cidades cobertas por enxames de insetos, peixes saltando desesperados da água e o céu exibindo formas bem estranhas que a princípio ninguém soube explicar direito. Mas o que de fato está acontecendo? Começando pelos enxames de moscas brancas, também conhecidas como whiteflies. Esses vídeos que você está vendo são reais, e a maioria deles foram gravados na mesma região. Em 7 de setembro de 2025, na província de Hunan, na China Central, vários vídeos registraram enxames massivos de insetos voadores, identificado por especialistas como mosca branca ou cigarrinhas, voando sob as luzes da cidade à noite, e formando nuvens muito densas, semelhantes a pragas de gafanhotos. Muitas pessoas online começaram a comparar o fenômeno com um evento muito famoso do relato bíblico, onde Deus envia uma praga semelhante ao Egito, para que Faraó libertasse o povo hebreu da escravidão. E os gafanhotos cobriram toda a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram tudo o que havia sobrado da chuva de pedras. Êxodo capítulo 10, versículo 15. E convenhamos, por mais inofensivo que esses insetos sejam, é bem assustador. E eu também me preocuparia muito se eu estivesse no meio de uma situação assim, porque se os insetos estão se comportando dessa forma, provavelmente algo estranho está acontecendo. As moscas brancas são pragas agrícolas comuns em regiões mais úmidas, mas elas têm se espalhado com mais força agora por causa do desequilíbrio ecológico e do uso excessivo de pesticidas. Esses insetos se multiplicam muito rápido e podem cobrir cidades inteiras, criando essa aparência quase apocalíptica. Mas, de acordo com especialistas, é apenas um sinal de como o meio ambiente está tentando se equilibrar de novo. Já os corvos são animais que muita gente associa a mau presságio, a sinais de coisas ruins que vão acontecer ou que já aconteceram. Essa visão negativa vem desde as culturas antigas. Na Idade Média, eles eram vistos como companheiros de bruxas, mensageiros da morte ou símbolos da escuridão. Filmes de terror e séries também reforçaram essa imagem. A Noite dos Corvos, O Corvo de 1994 e até Game of Thrones, onde os corvos traziam mensagens do destino. Mas a verdade é que não há evidências de que os corvos estejam relacionados a qualquer mal. Na realidade, eles são animais muito inteligentes, muito dóceis e até conseguem imitar a voz humana perfeitamente. Olá. Olá. Olá, carinho. Os corvos também são extremamente sensíveis a mudanças climáticas e campos eletromagnéticos. Então é compreensível as pessoas se assustarem ao ver muitos corvos agindo dessa forma e migrando em grandes bandos. São sinais da natureza. Pode ser apenas uma migração sazonal diferente, mas também pode ser alguma catástrofe natural prestes a acontecer. Outro caso que chamou muita atenção foram os peixes fugindo da água.
Julho de 2025, no lago Jiangxin, em Kunming, Yunnan, vídeos viralizaram mostrando centenas a milhares de carpas prateadas pulando freneticamente para fora da água por cerca de 1 minuto, criando um espetáculo bem caótico. A mesma situação foi vista acontecendo em outros lagos em períodos de tempo bem próximos. Moradores relataram preocupação com terremotos, e nos comentários você sempre vê alguma pessoa afirmando que aquilo seria um sinal de algo ruim prestes a acontecer. Mas autoridades do lago Jiangxi explicaram o fenômeno como resultado de chuvas fortes recentes que reduziram o oxigênio na água e forçaram os peixes a buscar ar na superfície. Isso ocorreu em pelo menos 3 pontos do lago, com peixes emergindo em grupos de 300 a 400. A explicação mais aceita é que em alguns lugares aconteceu poluição ou queda da oxigenação na água. Mas como eu disse, há quem veja isso como um sinal de que algo maior está mudando, como se a própria natureza estivesse tentando avisar. Fenômenos no céu. Eu abordei até aqui alguns dos fenômenos mais curiosos que causam pânico, medo e muita gente acaba assimilando ao fim dos tempos, ao apocalipse, até mesmo a um mau presságio, um sinal de coisas ruins. E veja bem, mesmo sabendo a base científica e as possíveis explicações por trás desses eventos, essas coisas ainda podem sim assustar muito você, até mesmo eu, na verdade. Ainda mais quando são fenômenos que acontecem no céu. Os fenômenos naturais envolvendo o espaço, o céu e o clima sempre nos assustaram e sempre estiveram relacionados a religiões, crenças e mitologias em diversas culturas. O próprio livro do Apocalipse menciona várias vezes fenômenos climáticos envolvendo os astros do céu como uma forma de punição ou testemunho divino. Então, devido a essa grandeza do universo e a falta de controle que a gente tem sobre isso, é totalmente compreensível o medo que uma visão assim pode causar. Em julho de 2025, em Chengdu, um vídeo bombou mostrando o que parecia 7 sóis brilhando juntos no céu, na província de Sichuan. Parecia uma cena de ficção científica, ou de um mau presságio. Os moradores pararam tudo para filmar, e os comentários explodiram com pessoas dizendo que 7 sóis seria o apocalipse, ou então que seria Deus mandando um recado para o faraó moderno. No ano passado, mais vilas da China acordaram com 3 pilares de luz no lugar do sol que a gente está acostumado. Uma visão realmente deslumbrante. O que era só para ser mais um dia normal, se tornou em um grande espetáculo visual e um momento de grande medo para muita gente. A explicação científica é que se trata de um fenômeno muito raro, chamado Sundog, onde cristais de gelo na atmosfera refratam a luz e criam vários sóis fantasmas. Isso tudo aconteceu num dia frio de verão e durou alguns minutos, e muita gente ficou surpreendida e boquiaberta com isso. Parece um sinal do fim, mas aparentemente é só a natureza brincando de espelho. O que causa medo nesse caso, além de ser muito estranho, obviamente, é que o fenômeno é extremamente raro e existem poucos registros históricos de algo tão intenso assim. Na China antiga, existem relatos de vários sóis surgindo no céu, sendo interpretados como presságios de mudança no império, geralmente anunciando a queda de um governante ou o início de uma nova era. E se você já viu um eclipse solar, pessoalmente, você sabe o quão estranho é o clima mudar de repente. Os pássaros se calarem, a temperatura cair. Por alguns minutos parece que o tempo para. E é por isso que durante milênios, o ser humano associou mudanças nos astros a mensagens divinas ou espirituais. Era como se o céu estivesse falando e a terra parasse para escutar. O céu que ficou vermelho. Em maio de 2024, o céu da cidade de Zhoushan, na província de Zhejiang, na China, ficou completamente vermelho durante a noite. Milhares de pessoas saíram nas ruas assustadas. Registrando o fenômeno com seus celulares. As redes sociais foram inundadas de vídeos e comentários, muitos dizendo que parecia o começo do apocalipse. O tom do céu variava entre um vermelho sangue e um laranja bem intenso. Por alguns minutos parecia que o mundo inteiro estava envolto em fogo. Na história antiga, existem relatos de que os céus se tornaram vermelhos de forma repentina, isso em vários países próximos.
Existem menções das noites em que o céu brilhou como sangue, interpretadas pelos astrólogos imperiais como presságios de guerra e desastres naturais. Um caso notável foram as 9 noites a partir de 10 de setembro de 1770, onde os céus da China, Coreia e Japão ficaram com uma cor vermelha. Foram quase 10 dias com céus completamente vermelhos, e isso teoricamente foi causado por uma atividade solar. E claro, muitos lembraram das palavras do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E houve um grande terremoto. O céu se tornou negro como um saco de silício e a lua se tornou como sangue. Esse versículo fala da abertura do 6º selo, um momento de caos e transformação na narrativa bíblica. Mas seria isso apenas uma coincidência ou um sinal de que o planeta está respondendo a alguma ação humana? Segundo o Bureau Meteorológico de Jioshan, a explicação para o fenômeno era bem simples. O vermelho teria sido causado pela reflexão das luzes dos barcos de pesca, que utilizavam lâmpadas extremamente fortes para atrair lulas durante a noite. A luz, ao refletir nas nuvens baixas e no nevoeiro, teria criado aquele efeito surreal. Mesmo com a explicação científica, muita gente continuou desconfiada. Afinal, não era a primeira vez que algo assim acontecia. O fato é que, embora a ciência explique o fenômeno da refração da luz, a impressão emocional e simbólica ainda permanece. Um céu vermelho sempre desperta algo primitivo na gente. Medo, reverência, a sensação de que o mundo pode mudar a qualquer momento. Esses fenômenos não se limitam apenas ao céu. A China tem sido palco de nuvens absolutamente surreais, tão perfeitas e misteriosas que parecem ter saído de um filme de ficção científica, ou até mesmo de uma visão celestial. Em julho de 2025, por exemplo, o céu de Lianyungang, na província de Jiangsu, foi tomado por uma imensa nuvem em forma de um disco voador. Ela pairou sobre as montanhas por horas imóvel, com contornos tão definidos que parecia algum objeto estranho pousando. Nas redes sociais, os comentários iam de OVNI confirmado até anjos descendo do céu, como no Apocalipse. Mas o que as pessoas estavam vendo era um fenômeno conhecido como nuvem lenticular, uma formação muito rara que acontece quando o vento encontra uma montanha e começa a subir, esfriando rapidamente. A umidade e o ar se condensam e formam essas camadas lisas e arredondadas, parecidas com vários discos empilhados. É um tipo de nuvem que é mais comum em regiões montanhosas, mas essa nuvem de Lianyungang chamou atenção por ser grande demais e muito perfeita, estranhamente simétrica. O tipo de coisa que faz até quem acredita na ciência dar uma olhada mais para o céu. E essa daqui não foi a única. Em Jiangxi, no leste da China, uma cachoeira de nuvens desceu pelas montanhas em 2024, parecendo uma cortina se derramando no céu. Já em Xinjiang, no Tibete, moradores relataram nuvens que caíram no chão, cobrindo vilas inteiras como se o céu tivesse descido à terra. Essas cenas, filmadas e compartilhadas por milhões de pessoas, despertaram tanto fascínio quanto medo, especialmente entre as pessoas mais religiosas, que viram nelas possíveis presságios de coisas futuras. Mas no fim das contas, isso tudo é o vento sendo artista. As montanhas moldam o ar como um escultor molda o barro. A temperatura, a pressão e a umidade se combinam num equilíbrio tão preciso que por alguns instantes a natureza acaba criando formas que parecem impossíveis. É curioso que quando o ser humano olha para o céu e vê algo que ele não entende, o instinto da gente é buscar um significado, seja em anjos, nas nossas crenças religiosas, ou até mesmo em sinais do fim. E isso nos lembra uma coisa muito simples. A Terra é viva. O ar que a gente respira também dança, também pinta e se transforma. E a gente fala muito sobre o fim dos tempos com uma visão bem cristã, na verdade. O Apocalipse, as trombetas, as pragas, o juízo final. Mas o curioso é que essa ideia que a natureza avisa quando algo grandioso está para acontecer não é uma coisa exclusiva da Bíblia. Na China antiga, o céu também falava, e quem prestava atenção era o imperador. Os chineses antigos acreditavam no chamado Mandato do Céu, um princípio que dizia que o imperador só podia governar enquanto ele estivesse em harmonia com o universo. Se o governante se tornasse corrupto, cruel ou perdesse o equilíbrio espiritual, o próprio céu começaria a dar sinais. Eclipses, enchentes, pragas, terremotos, tempestades, luas de sangue. Tudo isso era interpretado como um aviso divino de que o trono estava em perigo.
Crônicas antigas contam que quando uma dinastia estava prestes a cair, o céu escurecia em plena luz do dia. Chuvas vermelhas caíam do nada e cometas riscavam o firmamento. E de certa forma, é bonito perceber que tanto o cristianismo quanto o pensamento chinês antigo compartilhavam uma mesma ideia, a de que o mundo físico e o espiritual estão profundamente ligados, e a natureza reage aos desequilíbrios humanos. Então talvez o medo que a gente sinta ao céu ficar vermelho, ou às nuvens em formas de anjo, aos corvos se movendo em grandes bandos, seja uma memória ancestral, seja algo que vem de milhares de anos de história, de muitas crenças que nos lembram que a Terra também tem uma linguagem. A natureza fala conosco, principalmente quando algo está prestes a acontecer. Bom, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem diferente de fazer ele, na verdade. E sinceramente eu me diverti muito pesquisando e montando esse roteiro. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo mais misterioso e simbólico, ou até mesmo um pouco mais de ciência também, comenta aí embaixo dizendo o que vocês acharam e se vocês querem vídeos parecidos com esse aqui no canal. Muito obrigado novamente aos membros do canal que tornam esse trabalho possível. Tá aparecendo aqui na sua tela outro vídeo aqui do canal. Se você quer continuar assistindo nosso conteúdo, clica nele e vem comigo.